Hoje eu quero trazer para vocês, conversar com vocês um pouquinho mais sobre assuntos regulatórios, te trazer alguns outros novos termos de assuntos regulatórios, embasamentos de assuntos regulatórios e te mostrar que assuntos regulatórios nem sempre é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. Fica comigo até o final e você vai descobrir que você deve trabalhar com assuntos regulatórios. Então, eu sou a Mônica Sanches, biomédica, trabalho com assuntos regulatórios para produtos médicos há 15 anos, pelo menos. Na verdade, mais de 15, mas vamos ficar no 15. E o intuito é passar nessas lives algumas informações de assuntos regulatórios que eu quero mostrar para você, que não é tão difícil assim, que você pode sim fazer parte desse mundo. Ontem, na live de ontem, eu expliquei, não sei se você assistiu ou não, enfim. Eu expliquei na live a diferença entre ser um responsável técnico RT e ser um responsável, uma pessoa que trabalha com assuntos regulatórios, não necessariamente o responsável técnico. Então, ser um RT versus ser um RA. Assuntos regulatórios, do inglês Regulatory Affairs. Então, RA, não AR. Já expliquei isso antes também. Então, eu quero explicar hoje para você. Vamos começar falando o que é que eu vou te explicar hoje. Assuntos regulatórios, ERT, e importadoras de produtos para a saúde, distribuidores de produtos para a saúde, hospitais, clínicas, consultório médico. Todos esses precisam ter a vigilância sanitária no seu município, que é a licença sanitária. Para ter a licença sanitária, eu já te expliquei que é mandatório ter o RT como responsável técnico da empresa, seja ela qual for. E o que é, aonde é que eu busco as informações pertinentes à minha empresa? Então, a vigilância sanitária e a Anvisa, elas se comunicam com o setor regulado, nós, pessoas da empresa, seja o funcionário, seja o dono, seja a clínica, seja o hospital, seja o distribuidor. Nós somos o setor regulado. E a Anvisa é o setor regulador. Então, ela regulamenta o que nós temos que fazer. E a Anvisa, agência nacional do Brasil inteiro. Embaixo dela tem as visas, são as vigilâncias sanitárias de cada estado. Então, todos os estados brasileiros têm a sua visa, vigilância sanitária. E os seus municípios têm as suas visas locais. Cada vigilância sanitária, cada região do seu estado, ou cada cidade, depende, mas acredito que quase todas as cidades tenham a sua vigilância sanitária no município. Se não for no município, é na região. E se não houver na região, é no estado. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Anvisa, visa local no seu município. Essa é a ordem hierárquica da coisa. E eu quero mostrar para você, para a Anvisa regulamentar a empresa a Anvisa fica em Brasília, a sede da Anvisa. É a Anvisa que todo mundo agora conhece, né? Então, a Agência Nacional fica em Brasília. Para a Anvisa poder legislar, comandar todas as outras cidades que existem no Brasil, você não me lembro agora das minhas aulas de geografia, mas vamos imaginar quantas cidades nós temos no Brasil. Se a gente pegar pelo meu estado aqui, São Paulo, quantas cidades nós temos em São Paulo? Se a gente pegar aqui pela região sudeste, enfim, muitas cidades. Então, a Anvisa não daria conta de regulamentar todo o Brasil, certo? Por isso, ela delega para as visas estaduais de cada estado e, por isso, a visa de cada estado delega para os seus municípios. A lei
soberana acima de todos, a lei é para o Brasil inteiro. A Anvisa, ela normalmente regulamenta alguma lei que seja específica, sanitária, através das RDCs, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. A maioria das legislações da Anvisa são RDCs, RDC, no singular. Então, cada ano ela dá a RDC 1, RDC 2, 3, 10 do ano de 2021. Sei lá, nós estamos em janeiro, mas eu acredito que já deva ter muitas RDCs aprovadas já, publicadas. Então, a Anvisa regulamenta através das suas RDCs. Ela também pode soltar as notas técnicas, uma instrução normativa, uma portaria, também compete a ela. Abaixo dela vem a Vigilância Sanitária Estadual. As vigilâncias, elas também se comunicam com o setor regulado através das portarias estaduais. E os seus municípios, as portarias municipais. Então, se eu vou falar para você qual é a regra que você, na sua cidade, deve seguir. A regra para você ter lá na sua importadora de produtos. Então, a RDC da Anvisa é igual para o Brasil inteiro. Então, eu posso falar RDC nananã. Agora, as portarias municipais, principalmente essas, variam de acordo com cada município de cada cidade ou cada região. Aqui em São Paulo, por exemplo, o município de São Paulo tem uma portaria específica para as importadoras, distribuidoras de produtos para a saúde, médicos, enfim, para cada uma delas. É a CVS de número XYZ, que agora eu não lembro de cor. Agora, se eu sair do município de São Paulo e for para uma cidade vizinha, por exemplo, Barueri, uma cidade a qual eu já trabalhei, lá, essa portaria do município de São Paulo não legisla sobre o município de Barueri. Então, em Barueri, eles estavam seguindo a portaria estadual. O Estado, a Vigilância Sanitária do Estado, fez uma portaria que valeu para todo mundo. Então, se eu te falar, segue tal portaria, eu posso te dar uma informação errada. E como é que eu faço para saber isso? Gente, não se desespere. Eu estou aqui para falar que não é difícil, não se desespere. Como é que eu faço para saber isso? Você tem duas vias. A primeira, se você quer saber do Brasil inteiro, de todo o nosso país, é na Anvisa que você vai buscar essa informação. Você digita lá Anvisa e sai o site da Anvisa e busca lá a informação. E se você quer saber do seu município específico, vai lá na Vigilância Sanitária do Estado. Então, é a Visa Estadual. Coloca lá. O Google, gente, é a melhor ferramenta de busca que eu conheço. Não tem erro, não. Então, você quer saber do estado do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo. Tive cliente do Rio de Janeiro. Tive clientes de Minas Gerais. Tive cliente de João Pessoa. Como é que eu vou saber toda a legislação? Eu não sei, né? A Anvisa, ok, igual para todo mundo. Agora, quando você parte para estado e cidade, é diferente, tem suas particularidades. Então, por exemplo, estou fazendo um cliente que é de Suzano, que é uma cidade menor aqui de São Paulo, estado de São Paulo, que tem, segue a portaria estadual, não municipal. Mas como é que eu descobri isso? Eu encontrei o site da prefeitura da cidade que eu estava buscando. Aí eu achei o site da Vigilância Sanitária desta cidade e lá, gente, isso vale para todas as cidades. Lá você encontra o que você precisa para você tirar a sua licença sanitária, por exemplo, e quais são as regras para aquela cidade. Isso tem, antes mesmo da gente ter pandemia, antes de ter Covid, isso já era disponível pela internet. O que facilitou agora é que, além de ser disponível pela internet, a gente também consegue fazer alguns protocolos online. Hoje em dia está tudo mais fácil. E eu estou te dando esses exemplos para mostrar para você que nem eu sei tudo. Quanto mais quem vai iniciar essa carreira, ou já está iniciando, está começando, saindo recém-contratado
nessa área e vai saber toda a informação? Não, a gente não tem que saber toda a informação. Eu te expliquei a sequência lógica para você saber que, então, o setor regulado, nós, empresa, seguimos as normas, as RDCs, portarias e etc., da Anvisa e da Visa local. Então, se tem uma portaria vigente no meu estado e no meu município, é aquela portaria que eu tenho que encontrar e é aquela portaria que eu preciso seguir. A portaria, normalmente, ela é descritiva. Lá está escrito que as empresas importadoras devem conter, sei lá, o responsável técnico, o estoque, sei lá, controlar entrada e saída, evitar contaminação, enfim, isso aí é o básico para qualquer vigilância sanitária. Então, se você, nesse ponto aqui do vídeo, você está olhando e falando assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu estou aqui para desmistificar isso. Eu estou aqui para te mostrar que não. Isso tudo que eu te dei, conceitos de legislação, de autoridade, quem legisla sobre quem, é para você poder saber, na hora que você precisar da informação, aonde buscar. A dica do Google é de ouro. Se você não encontrar pelo Google, entra no site da Anvisa ou no site da vigilância do seu município. E se não tiver do município, lá do estado, e também lá você vai encontrar. A legislação hoje em dia, brasileira como um todo, ela é sim interpretativa. Então, eu recomendo, se você está com dúvidas, se você está iniciando, pegar a legislação que vai afetar a sua empresa e começar por ali. Lê a portaria, vê o que compete e o que não compete. Lá está escrito, pelo menos aqui nas de São Paulo, eu posso te dizer que sim, nas de São Paulo, essas informações todas se encontram no site da Vigilância Sanitária do município ou do estado. Quando eu quis saber de um município que eu não encontrei, eu fui lá no estado, na CVS, Vigilância Sanitária, e achei. Então, 2 dicas de ouro. Quando chegar um assunto novo para você que você não domina, primeira dica importante: não se desespere e não crie uma barreira na sua mente, porque a gente conversa mentalmente com a gente mesmo, né? Não crie uma barreira mentalmente falando que você não vai entender, que você não vai conseguir. Isso é crença sua. Segundo, eu já te contei, então, quem determina tudo que nós precisamos seguir o setor regulado é a Vigilância Sanitária e a Anvisa. Já te falei isso. Então, onde você vai buscar informação que você não conhece? Na Vigilância Sanitária e na Anvisa. O site da Anvisa é completo. O site da Anvisa traz muitas informações que você precisa. Óbvio que ele não vai te ensinar tudo. Você não vai encontrar lá que o piso do estoque do importador precisa ser vinílico. Não, você vai encontrar lá que o piso tem que ser lavável. E aí você vai determinar, dentro da gama que você tiver de oferta, o que é um piso lavável para você. Entendeu a diferença? Então, gente, todo esse discurso para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. E que não, você não precisa saber tudo de uma vez. Eu já tenho falado também em vídeos anteriores que você precisa sim ter um pouco de teoria para você saber do que você está falando, saber o que buscar, o que fazer, mas que você não precisa saber tudo. Não precisa. Muitas vezes o cliente vem me procurar e eu não sei a legislação. Não sei. E por que eu vou saber? Primeiro, todo ano tem legislação nova. Nem todo ano. Durante um ano tem zilhões de legislações novas. Algumas pertinentes a mim, outras não. Eu vou saber todas de cor? Não. Eu vou saber que tem uma legislação. E eu vou sempre buscar para ver se é a última vigente. Também tem essa. Ai, ai. Mas tudo isso para desmistificar vocês. Para tirar da cabeça de vocês que vocês não conseguem. Conseguem sim. Alguns termos que a gente usa, como RT, RA, eles são necessários. Também já falei em vídeo anterior, porque às vezes os termos são muito grandes.
Então, a gente não quer ficar falando, perdendo tempo falando, e usa abreviações como VISA, Vigilância Sanitária, RT, Responsável Técnico. Aí você pode pegar duas pessoas de assunto regulatório conversando e achar que eles estão falando outra língua, que você não vai entender. Mas não, não é outra língua. Eu brinco falando que é o regulatoriês, mas é uma brincadeira minha. É que a gente começa a falar, né? Anvisa, legislação, RT. Parece que a gente está falando outra língua, mas não é. Não é a mesma coisa de você ir para os Estados Unidos sem falar inglês e querer sair para jantar num restaurante. Ah, eu já contei em vídeo anterior que eu fui para o Japão, né? Então, não é como eu chegar para o Japão, no Japão, e não falar japonês. Como eu já passei por isso. Eu posso falar para vocês que não é uma coisa fácil. Acontece, mas não é fácil. E assuntos regulatórios, regulatoriais, não é a mesma coisa. Às vezes, os termos que você escuta, que você não conhece, você se assusta, mas não. Eu já dei também uma dica que é importantíssima. Anota. Você não precisa saber tudo. Eu, quando comecei, ainda como biomédica, eu já fiz laboratório de pesquisa, sim, lá no meu começo. Tinha feito especialização e fui fazer um estágio não remunerado. No primeiro dia, eu não sabia, fiquei louca querendo decorar tudo, não sabia nada, meio de cultura, porcentagem para colocar, como mexer no microscópio, enfim, eu queria saber tudo. Não dá, né? Não dá. Aí o que eu descobri no segundo dia? Eu vou anotar, porque daí no terceiro dia, quando eu precisei, que eu não sabia, eu fui lá olhar na minha anotação. Assuntos regulatórios é a mesma coisa. Você não precisa saber tudo, vai anotando. Quando você não souber, procura nas suas anotações. Vamos quebrar isso de que é muito difícil, gente. Não é. É difícil se você for sozinho. Quando eu comecei, eu fui sozinha. Biomédica, saindo de hospital, trabalhava em centro cirúrgico, fui trabalhar numa importadora, como responsável técnica, sem nem saber o que era isso. Aí é difícil. Hoje em dia não é difícil. Hoje em dia você tem o Google, hoje em dia você tem o YouTube. Gente, está cheio de coisa no YouTube. Lá no nosso canal no YouTube do Visa Expert, está cheio de vídeo meu explicando sobre vários assuntos que você possa imaginar. Eu tive uma aluna que, quando eu a conheci, ela ainda não era minha aluna, ela é farmacêutica, era responsável técnica, mas ela tinha, sei lá, ela trabalhava, mas não era recém-contratada, não, assim, ela estava lá uns 4 meses. Perdidinha, não sabia o que tinha que fazer. A única função que deram para ela foi: você é responsável técnica, então o seu nome tem que estar no rótulo do produto, o que é verdadeiro. Outro dia eu vou falar para você só sobre rótulo de produto, para você entender de uma vez por todas, mas não é hoje. Mas uma das informações que tem que constar lá é o responsável técnico. Então, tem que estar lá o seu nome como responsável técnico. E quando chegar produto, você vai lá ver se o produto está com a qualidade, se teve alguma avaria, se foi não conforme, o que aconteceu, e libera. Só isso, deram essa função para ela. Aí ela me conheceu numa conversa informal e eu vi que ela estava totalmente perdida. Falei para ela alguns conceitos de ser o responsável técnico que eu já te contei anteriormente, você já aprendeu, porque eu já te expliquei as funções, responsabilidades do responsável técnico e a importância dele na empresa. Ela gostou tanto do que ela viu que ela virou a minha aluna. Virou a minha aluna. Fizemos lá as aulas, expliquei, fez um dia inteiro de aula comigo, 12 presencial, porque a gente não tinha essa história de online ainda. E eu vou te falar que depois da aula, em 30 dias, ela foi promovida. Já te falei que o responsável técnico pode assumir 2 funções e teve um aumento de salário. E hoje em dia eu já sei que ela mudou de emprego. Olha só, de uma conversa comigo, perdidinha. Fez uma aula, eu expliquei, fez uma aula, fez um dia inteiro de aula, tá? Não é uma coisa simples. Não adianta eu abrir a cabeça e enfiar conteúdo lá que a pessoa nem absorve, né? Mas ela conseguiu um aumento de salário e, sei lá, já faz isso uns 2 anos. Em 2 anos já mudou de emprego. É o que eu vivo falando para você. Aprende assuntos regulatórios, investe em você, no seu conhecimento, se especializa.
tem vaga para todo mundo. O que falta é profissional especializado. Falta profissional que sabe o que está fazendo. Porque para contratar qualquer um, muitas empresas contratam recém-formados. Eu falo isso todo vídeo. Muitas empresas contratam profissionais. Porém, é difícil o profissional recém-formado que quer se especializar e aprender. Se você resolver aprender sobre assuntos regulatórios, regulatoriais, você já entendeu da Anvisa que eu acabei de explicar, Anvisa, Vigilância Estadual Municipal, você já vai dominando o assunto. Então, na entrevista de emprego, você já vai se destacar. E se você demonstrar que você está a fim de estudar, crescer, aprender, e se você mostrar na empresa que você quer aprender, que você vai se interessar em se especializar, vai fazer algum curso, alguma coisa, com certeza a empresa vai investir em você, no seu conhecimento, porque isso é artigo raro no mercado. Eu anotei uma frase importante aqui que eu não posso esquecer de te falar. Embora assuntos regulatórios seja uma profissão burocrática, porque o Brasil é um país de burocracia. Eu já te falei que a Anvisa legisla sobre o setor regulado, então ela que vai dar as regras do jogo. Então, embora você tenha que saber as regras do jogo, senão você vai ficar correndo para lá e para cá sem saber o que fazer, embora você tenha que saber as regras do jogo, você saiba que não é difícil. Não é difícil. É burocrático, mas não é difícil. Essa é a minha frase. É burocrático, mas não é difícil. Eu te falei já N vezes. Embora eu fale 1000 vezes para vocês. Não falta oferta de emprego em assuntos regulatórios. O que faltam são profissionais especializados. Se você... Vou te dar uma dica simples que você pode implementar agora. Você está afim de vir para assuntos regulatórios. Vamos só repassar uma coisa importante. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo. Para trabalhar em assuntos regulatórios, precisa ser um profissional formado um profissional formado da área da saúde. Então, você tem que ser um profissional formado da área da saúde. Farmacêutico, biomédico, enfermeiro, biólogo, médico, odontologista. Você tem que ser formado, tem que ter o seu conselho regional ativo, CRM, CRF, COREM, CRO, enfim, sou ativo. Então, tudo isso que eu estou te falando agora, presta atenção, tem que ser formado. Então, se você quer resolver, tomou essa decisão, entra no LinkedIn, busca lá vagas de assuntos regulatórios, você vai ver que tem um monte de vaga lá. Aprende a filtrar a vaga que sirva para você. Não vai se candidatar a uma vaga de coordenador se você está começando agora. Se você já está na área há alguns anos e acha que é capaz de ser um coordenador, se candidate. Dou o maior apoio. Enfim, o que eu quero falar para você é que tem sim bastante vaga para assuntos regulatórios para RT. Tem. As vagas de RT, responsável técnico, normalmente, essas não ficam divulgadas. As vagas de RT para empresas menores, importadoras, distribuidoras pequenas, essas normalmente não estão divulgadas, não estão no LinkedIn. Essas normalmente são de boca a boca. Ou, de repente, ali na sua região. Site de emprego desses pagos, são raras as vagas, não recomendo. Não recomendo. No passado já precisei, depois busquei e desisti. Eu quero te mostrar, te fazer acreditar que é possível sim, que você pode ser um profissional de assuntos regulatórios, sim, que você deve fazer essa busca por vagas, se cadastre nos sites os gratuitos, tá? Vai nos gratuitos. Então, uma dica que eu te dei preciosa foi LinkedIn, é um site gratuito, é um site estilo Facebook mais profissional. E se você não está lá ainda, vai, se cadastra, me acha lá, tô como Mônica Sanches. Eu não recuso nenhum convite no LinkedIn, porque ali é só profissional.
Se você ainda não é assuntos regulatórios, ainda assim, mande um convite para os outros profissionais que sejam da área de assuntos regulatórios. Mesmo que vocês não conversem pelo particular, ali que também tem o inbox, né? Igual o Facebook e o Instagram, só que é profissional. Então, mesmo que você ainda não seja da área, mande o convite para as pessoas e acompanhe o que elas postam. Eu, por exemplo, gosto de postar temas só e exclusivamente da minha área. Tem gente que coloca assuntos relacionados e ali você vai sim aprender muito. Por exemplo, eu já tive legislação nova, RDC nova da Anvisa, que eu peguei ali fresquinha saindo, porque eu sigo ali alguns advogados que são também sanitaristas, né, de vigilância sanitária. Então eu peguei legislação novinha saindo ali. Outra coisa, ali no LinkedIn tem as associações. Eu já te contei sobre as associações. A gente tem várias. Eu sigo no LinkedIn e diria para você seguir também a BIMO, CBDL, ABMED. Elas também costumam postar gratuitamente as informações novas de assuntos regulatórios, de legislação sanitária, de importação, de tributação relacionada aos produtos para a saúde. Então, eu recomendo que você também siga ali pelo LinkedIn. Estou te dando dica do que você pode fazer gratuitamente, sozinho, sem sair da sua casa e aprender linguagem de assuntos regulatórios, que é o tema aqui do nosso vídeo de hoje, linguagem de assuntos regulatórios. Aprende os termos, as legislações e vai buscar o seu emprego. Eu falo do LinkedIn porque é gratuito, mas óbvio que você pode encontrar vaga de emprego em todos os lugares. Outra forma é você descobrir uma empresa que você quer trabalhar e entra no site dessa empresa e vê se tem uma vaga disponível. Normalmente, empresas maiores usam os headhunters. Empresas menores usam o boca a boca. Por isso, manda solicitação de amizade para as pessoas que você conhecer. Além disso, vou responder antes de falar do nosso canal do Telegram. Mas eu não vou esquecer de falar do Telegram para você. Vou responder aqui a pergunta do Eduardo. Se você fosse começar hoje em uma empresa que acabou de tirar a licença sanitária, quais seriam suas primeiras e mais importantes medidas como RT? Eu não sei se você já tirou a sua AF, mas você primeiro tira a sua licença, depois você tira a sua AF. Você se regulariza como RT na empresa. Mesmo sendo uma empresa nova, a Vigilância Sanitária ela foi fazer uma fiscalização lá. Então, ela apareceu lá. E o responsável técnico, não sei se foi você ou não, né? Enfim, ele apresentou para a Vigilância Sanitária um plano do que ele faria no decorrer de um ano. Porque a Vigilância Sanitária provavelmente volta lá no ano seguinte, para ver se está tudo indo de acordo. Então, o passo número 1, eu entendo que seja uma empresa nova, então pequena, certo? Se ela acabou de tirar a licença, uma empresa pequena. Então, eu entendo que você pode até nem ter ainda movimentação de produto no seu estoque, porém, a vigilância pede e exige que você tenha escrito todo o procedimento de sistema da qualidade para receber um produto, analisar, avaliar, estocar esse produto para depois comercializá-lo, colocá-lo à venda, fazer a separação. Então, você, como responsável técnico, primeiro, eu sugiro dar uma revisada no manual da qualidade e nos procedimentos que foram apresentados. Veja se você está fazendo realmente o que está escrito lá. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos: se você não faz, não escreve. Porque se você escreveu, tem que fazer. Ficou claro isso? Se você diz que você recebe o produto aqui nesse cantinho e você avalia e armazena lá naquele outro cantinho, é isso que você tem que fazer. Se você inverter tudo, vai lá no manual e inverte tudo. Senão o fiscal da vigilância sanitária, quando for aí, é cara crachá. Ele vai ler o procedimento e vai ver se você está fazendo. Tem segredo. Então, passo 1 para o RT. Ver se o que está sendo feito na empresa, mesmo sendo nova, está escrito de acordo. O passo 2,
ver se alguém precisa ser treinado. Eu não sei se já tem funcionário, se não tem funcionário. As pessoas contratadas para trabalharem ali precisam seguir o que está escrito lá no procedimento que a Vigilância Sanitária analisou para conceder a licença inicial. Planejar o estoque, eu acredito que já esteja tudo ok, senão a Vigilância não teria liberado a licença. Então, o que cabe a você ver, se, por exemplo, se tem controle de temperatura, se ela está sendo anotada. Então, a questão do treinamento, se alguém precisa ser treinado, se está tudo muito bem identificado, o local onde você recebe o produto, onde você armazena o produto e onde você despacha o produto, tem que estar tudo muito bem identificado. Esses são os primeiros passos. Rotulagem de produtos. Se você é um distribuidor e compra aqui localmente, o detentor do registro é que compete, ao detentor do registro é que compete fazer o rótulo em português, o rótulo correto de acordo com o que a Anvisa manda. Então, não cabe a você o que está escrito no rótulo, se você comprar o produto. Mas cabe a você ver se o rótulo está ok, está em português, com as informações que você sabe que tem que ter. Eu acho que para quem está iniciando é isso. Rastreabilidade também. Se você vai vender, comercializar esse produto, fazer com que tenha rastreabilidade de onde ele está sendo vendido. Não tem grande segredo. A empresa que está iniciando não tem grande atividade, então é bem simples fazer tudo isso. Espero ter te ajudado, tirado a sua dúvida. Enfim, voltando ao tema que eu estava falando aqui. Eu estava te dando uma dica do Visa Expert Online. Nós criamos um canal no Telegram. Nós fizemos, então, no Telegram o canal. Baixa no seu aplicativo o Telegram, se cadastra com o WhatsApp, depois você busca a gente lá, Visa Expert Online. Esse canal está sendo iniciado. Ali eu pretendo que as pessoas que estejam interessadas em produtos para a saúde, assuntos regulatórios, pessoas que realmente, verdadeiramente querem trabalhar nessa área, que fiquem ali todos juntos, que o intuito ali é falar somente coisas de assuntos regulatórios e vagas que possivelmente possam aparecer de um colega ou de uma empresa que precise, eu vou colocar ali no canal. Então, você precisa se inscrever lá no nosso site, visaexpert.com.br. Então, caso você queira se inscrever no nosso site, vai ser bem legal, você vai primeiro se inscrever, mandar o seu melhor e-mail e confirmar esse e-mail. Se você não confirmar, você não aparece para mim na lista de pessoas confirmadas. Uma vez que você confirmou o e-mail, você vai ter acesso ao site e lá você já vai poder baixar o e-book. Eu coloquei ali um e-book onde eu ensino sobre licença sanitária, autorização de funcionamento, as telinhas lá do Solicita, que é o sistema da Anvisa para fazer o peticionamento, e até da BPF, Boas Práticas de Fabricação.